Últimas notícias do São Paulo: Lucas e Oscar treinaram normalmente, Cédric Soares virou dúvida, mais um lesionado no São Paulo, e falar também sobre o meia Rodriguinho e um controle de carga que o Crespo tem feito aí nos últimos jogos, tá? Lucas Moura e Oscar treinaram normalmente nesta terça-feira e aumentam a expectativa de estarem disponíveis para o confronto diante da LDU. De acordo com o que a gente tem de apuração, os dois atletas treinaram normalmente, isso já foi divulgado pelo clube. O Lucas Moura fez todas as atividades ali com bola, com o grupo, então quando a gente traz normalmente, é normalmente mesmo, como se fosse qualquer outro atleta que fez todas as atividades físicas e depois para o campo. O Oscar teria condições de jogar pelo menos 45 minutos. Então o Oscar deve começar a partida contra a LDU no banco de reservas, deve, acho muito difícil, até por uma questão de coerência do Crespo, acabar colocando o Oscar entre os titulares, mas o camisa 8 deve pelo menos ficar no banco de reservas e quem sabe, precisando no intervalo do jogo, ele já teria condições de estar em campo. Já o Lucas Moura, ele vai quase que num sacrifício, ele está acelerando todo esse processo, tá? Justamente porque o time precisa dele no confronto contra a LDU. Eu já falei para vocês que se o São Paulo tivesse uma situação mais confortável contra a LDU, o Lucas Moura deveria ficar fora dessa partida, mas ele mesmo também tem essa, não diria pressão, mas uma cobrança interna de que ele precisa estar disponível para esse jogo. Ele tem que estar nesse jogo que pode ser o último grande jogo do São Paulo na temporada, e ele tem que estar em campo. Então, por conta disso, ele, obviamente também com todo o aval médico, também acelerando ali alguns processos para estar disponível, pelo menos do banco de reservas contra a LDU. E aí os dois cenários ficará a cargo do técnico Hernan Crespo, se vai levar eles para o jogo, e se eles serão utilizados pelo treinador. A expectativa é do Lucas ter em torno de 20 minutos disponíveis ali para poder atuar contra a LDU, então entraria ali numa reta final. Repito, o Oscar terá condições de jogar 45 minutos, o Lucas terá condições de jogar 20 minutos. Agora, se eles vão para o jogo ou alguma coisa nesse sentido, vai depender muito da escolha do técnico Hernan Crespo. Se você tivesse esse poder de aconselhar o técnico Hernan Crespo, o que você faria nesse caso? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Eu, Alexander, beleza, os dois vão pro banco, mas eu não contaria muito com os dois mesmo no banco. Acho que é jogar uma responsabilidade, uma esperança de dois jogadores que não estarão 100% disponíveis. Acho que com o Rodriguinho, com o Luciano, com o Marcos Antônio, com o Bobadilho, jogadores que a gente tem, a gente é capaz de reverter essa situação aí contra a LDU. O que você acha? Quero saber a sua opinião nos comentários. Avançando aqui, antes da gente trazer mais informações, se torne membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, eu trouxe alguns bastidores sobre o goleiro Yang no vídeo de hoje no nosso canal do YouTube só para membros. E ainda a informação de que, a informação que a gente tem sobre a busca por um goleiro em 2026, como é que tá nesse cenário, a gente trouxe para os membros do canal, além do nosso grupo do WhatsApp, sempre com informações em primeira mão, exclusivas para vocês, tá? Continuando, trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Aê, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite, viu, querido? Pode continuar aí fazendo barulho. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Cédric Soares é dúvida para o confronto contra a LDU. Nesta terça-feira ele fez a sua primeira sessão de treinamento, só que ele fez com um trabalho em carga reduzida. Então ele não trabalhou com bola com todos os atletas, ele não fez todas as atividades possíveis. Ele ainda está se recuperando daquela virose que ele teve no confronto de ida contra a LDU. Ele sentiu esses efeitos da virose justamente na quinta-feira, horas antes que antecederam ali o confronto de ida, que o São Paulo acabou, infelizmente, sendo derrotado por 2-0. Ficou de fora dos treinamentos desde então. Ele acabou jogando contra a LDU, foi substituído no intervalo e desde então não participou dos treinamentos, estava cuidando dessa virose. Na partida contra o Santos ele ficou de fora, sequer viajou e sequer esteve entre os relacionados. E aí nesta terça-feira ele já foi para o campo, mas ainda com uma carga reduzida, então não dá para saber ainda se ele terá condições de estar em campo e se tiver condições de ser relacionado, se ele estará 100%. E aí, será que o Crespo vai arriscar novamente, né? Porque na ida ele não estava 100%, mas foi para o jogo. Será que vai valer a pena de novo você queimar uma substituição, já sabendo que o Cédric não estará 100%? E aí fica a questão do Mailton.
ele tem boas possibilidades de ser titular na partida de volta na próxima quinta-feira às 7 horas no estádio do Morumbi. O Mailton entrou no decorrer do jogo contra a LDU, foi ali que ele fez a sua estreia no São Paulo. No confronto do último fim de semana contra o Santos, ele também foi titular e jogou durante todos os 90 minutos. E aí agora ele tem uma boa possibilidade de começar jogando a partida diante da LDU. Era uma substituição que eu faria para esse jogo, por mais que o Cedric vinha bem antes ali do confronto contra a LDU, inclusive contra o Atlético Nacional ele fez uma grande partida, foi um dos melhores em campo, mas acho que por questão de característica, o Mailton é quase que um atacante ali jogando de ala. Então, até por uma questão de ofensividade, acreditando que o LDU vem bem fechado, eu já iria com o Mailton mesmo com o Cedric estando em plenas condições. Mas quero saber a sua opinião aí nos comentários, como que você escalaria aí o seu lado direito, você iria com o Cedric Soares mesmo, mais ou menos por questão de experiência e tudo, ou você apostaria aí as fichas no Mailton, que de fato não foi bem, me decepcionou um pouco na partida contra o Santos, mas cá entre nós, quem foi bem na partida contra o Santos dos atletas que começaram a partida também, né? Luan tem uma lesão constatada e será desfalque para a partida contra a LDU. O Luan foi capitão e titular da partida contra o Santos, né, no último fim de semana. O Crespo optou ali por vários reservas e ele atuou ao lado do Alisson, fazendo ali a dupla de volantes na partida na Vila Belmiro. Ele foi capitão, iniciou a partida e ali no meio do segundo tempo, ele teve um lance feio ali, né? Onde ele estava ali no meio campo, ele acabou caindo de mau jeito e já levantou ali, sentindo um pouquinho ali, parecia ser a região da virilha, mas depois, né, a própria comunicação do São Paulo já tinha falado que ele tinha sentido algumas dores no adutor direito. O adutor é a parte interna ali da coxa, fica próxima ali, mais ou menos, da virilha. E aí ele sentiu essas dores, e aí hoje o São Paulo soltou um comunicado confirmando que ele teve uma lesão no local. O São Paulo não trouxe mais detalhes de qual foi a lesão, de qual é o grau da contusão, se tem algum tempo de recuperação, mas é bem difícil que ele esteja entre os relacionados para a partida contra a LDU, né? Já que teve essa pequena lesão constatada, ou melhor, uma lesão constatada, o São Paulo não usou o termo pequena, foi uma lesão constatada. É bem difícil dele estar recuperado, né? Estamos na terça-feira, quarta-feira é o último treino e na quinta-feira já é o jogo. Então acho bem difícil que o Luan esteja entre os relacionados. Conhecendo o Luan, acho que ele vai para o jogo, vai ficar ali no vestiário, vai dar o apoio aos atletas, como ele sempre tem feito nos jogos em que não era relacionado antes para as partidas, mas estar disponível para jogar, acho bem difícil disso acontecer. Então o Luan vai ser desfalque aí do São Paulo contra a LDU. Vamos ficar de olho para tentar entender e até informar, a gente já está apurando para entender qual que é o grau da gravidade dessa lesão do Luan, para ver se, por exemplo, já no jogo de fim de semana, nos próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro e talvez passando de fase numa eventual semifinal de Libertadores da América, se o Luan estará em condições, se ele estará disponível para as próximas partidas, mas desde já, desejar ótima recuperação aí para o Luan, que ele volte o mais rápido possível. O Crespo precisa ter todos os jogadores disponíveis à disposição para ele armar ali seu sistema de jogo. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport para você assistir os jogos do São Paulo ao vivo de graça, tá? É só você clicar no link. Vamos fazer agora? Clica aí no link. Clica no link agora. Só para me ajudar, porque uma das nossas métricas ali para continuar com o parceiro são os cliques nos vídeos. Então, descrição, ver mais, link da Ola Sport, assiste o jogo do São Paulo ao vivo, tem um link. Clicou? Agora vai, clica. Beleza. Clicou mesmo? De novo, vai, vamos ver. Clica. Beleza, valeu demais. Lembrando, tá, que hoje tem live às 7 horas, e aí a gente vai anunciar um novo parceiro aqui no canal também, que vai ser bem legal. Vou anunciar o nosso parceiro ao vivo e acho que vocês vão gostar bastante. Vão gostar bastante, tem muito a ver com futebol e São Paulo Futebol Clube também, tá bom? E aqui embaixo na descrição também tem o link da Mandacar, se quiser realizar o pedido das suas comidas afetivas, é só você clicar no link e usar o cupom Alexander para ter R$40 de desconto na sua primeira compra até R$150. Bora fechar o vídeo de hoje, vai, bora fechar? E o Rodriguinho, bora trazer mais detalhes num controle de minutos que o Crespo fez na última semana em relação ao atleta e como isso culmina na titularidade do Rodriguinho na partida contra a LDU. No confronto de ida contra a LDU, o Crespo optou por tirar o Rodriguinho dos titulares, ele acabou ficando no banco de reservas e entrou no decorrer da partida. Por conta, né, dele não ter entrado como titular, estar, entre aspas, mais fresco,
o Crespo optou por colocá-lo como titular contra o Santos, mas o Crespo ele fez uma dosagem de minutos. Até me estranhou ali o Rodriguinho ter saído, por mais que o Rodriguinho não estava bem na partida contra o Santos, era um fato, né? Mas me estranhou, me causou uma certa estranheza esse fato dele ter sido substituído no intervalo, né? E aí colocou o Bobadilha e tudo. Eu não achei que foi uma questão tática. Aí a gente foi apurar, foi a campo para entender mais detalhes. Aí nesta terça-feira a gente conseguiu mais detalhes. Aí agora a gente vai trazer essa situação. O Crespo fez quase que um trabalho de controle de minutos ali, justamente para o Rodriguinho estar em sua plenitude física para o confronto contra a LDU, e aí ele seria titular. Porque ele joga um pouco contra a LDU, e aí ele joga a primeira parte contra o Santos. Se ele jogasse os 90 minutos, ele poderia estar um pouco mais desgastado para o confronto contra a LDU. E na segunda-feira, o Crespo já queria preparar ali o elenco, os titulares, para essa partida. Normalmente, no dia seguinte dos jogos, os jogadores que jogaram mais do que 45 minutos, eles ficam de fora do treinamento, eles fazem um regenerativo. E aí o Crespo, para contar com o Rodriguinho 100% disponível para esse treinamento, ele fez essa dosagem de minutos. Então o Rodriguinho será titular na partida contra a LDU, justamente nesse plano que o Crespo adotou no confronto contra o Santos. Vou dar minutos porque ele precisa, já que ele foi reserva contra a LDU e entrou no decorrer dos jogos, do jogo, então ele precisa de minutos. Mas eu vou dar minutos para ele, só que não a totalidade dos 90 minutos, porque eu também preciso dele inteiro para os treinamentos de segunda e terça e também já visando o confronto contra a LDU. Então foi mais ou menos nesse cenário que o Crespo acabou adotando ali essa dosagem de minutos em relação ao Rodriguinho. É bem plausível, bem palpável, bem plausível e palpável, acho que já tá bom, né? Não sei para que ficar colocando mais adjetivos, de que o Rodriguinho faça ali o trio de meio-campistas com Marcos Antônio e Bobadilha, né? Projetando ali o São Paulo, ainda é cedo, né? Porque o treinamento de quarta-feira que vai ser decisivo para situações de Oscar, Lucas, a titularidade também de outros atletas, mas acho que a gente vai com mais ou menos Rafael. Acho que a linha defensiva não muda, Alan Franco, Ferrarese, Arboleda, Mailton ou Cedric, acho que vai o Mailton, Enzo Dias, Bobadilha, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luciano e mais um. Esse mais um eu ainda não faço ideia de quem poderia ser. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos. Conto com seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro mais tarde. Tem a live às 7 horas pra gente falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube. Tá bom? Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Tchau!